Olha, eu já está gravando, né? A gente vai. Vou explicar um pouquinho Oi! sobre. Oi, quem tá. Quem é aqui? Ou é áudio? Não, foi aqui. Ou será que é alguém falando no vídeo? É, a gente tá com conteúdo programático do a ementa, né? É o meu agora. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver aqui. Vai aqui. Então, a gente está com conteúdo programático, né, para falar agora nesse segundo bimestre que chamam, esses 2 meses, para gerar a nota do nosso segundo bimestre, né? A nota, eu vou colocar no portal um exercício com 10 questões objetivas e vai ter o prazo aí, o Matheus vai colocar no grupo qual é o prazo para resolver as questões. O assunto é todo assunto de direito empresarial, conceito. Foram as duas últimas aulas e a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos estudar somente sobre direito societário, que é sobre as sociedades empresariais, que já vai ser para compor a nota do terceiro bimestre. Tá certo, Matheus? Isso, na verdade, como se fosse o primeiro bimestre, são essas duas notas, nota daqueles trabalhos e dessa avaliação, serão mais duas notas no segundo bimestre, né? E aí Tá. soma tudo, Agora a gente vai ter mais 3 notas, quatro né? notas. Isso. É. A segunda agora vai ser um exercício com 10 questões objetivas de todo assunto que a gente estudou de direito empresarial. Aí quem tiver alguma dúvida, vai estar tudo lá no EAD Box. E eu estou gerando um PDF para quem não conseguir acessar, para eu colocar lá no grupo, tá bom? Dito isto, vou revisar um pouquinho que a gente já estudou. Conseguiu assistir às outras aulas, Jamison? Jamison. É Jamison? Jamison. Jamison. Desculpa, Não, tudo bem. porque tem um professor também, né? Uhum. É o Jamison. Conseguiu estudar? Comecei a assistir, mas aí como questão do tempo eu também ainda não me acostumei com a situação do EAD. Você tem que ser bem rigoroso, né, e tudo. Eu prefiro assistir as aulas, aí como eu não consegui assistir, também não consegui assistir nos vídeos, né, gravados. Mas eu vou tentar administrar melhor esse meu tempo. Estudar EAD exige muito do autogerenciamento, né? Eu fiz uma pós-graduação EAD que eu até hoje eu não consegui concluir justamente porque é EAD, mas agora é por questões de ou concluir ou não, ou perde todo o curso, eu já estou meio que me autogerenciando para concluir esse curso. Bom, a gente deu nossa primeira aula foi sobre a teoria geral do direito empresarial. A gente conceituou o que é empresa, empresário, atividade empresarial e estabelecimento empresarial. Falamos do tipo de organização, né, os fatores de produção, sujeito empresarial. Aqui que é importante. Que o empresário, ele divide em empresário individual e sociedades empresariais. Na verdade, sociedade simples e sociedades empresariais, né? Esse tipo de sociedade aqui, nós vamos estudar lá em Direito Societário, na próxima aula. Oi, Evelyn. Olha a Evelyn. Aí eu dei a principal diferença entre as responsabilidades ilimitada e limitada, que é justamente
o patrimônio da empresa, que na responsabilidade limitada, o patrimônio da empresa ele cria uma personalidade jurídica própria. Oi, Evelyn. Boa noite. Está conectando o áudio. Falamos aqui do conceito, as exceções, né, do empresário individual também. Foi aqui que a gente parou, sobre o registro empresarial. O registro empresarial, ele não quer dizer que para a pessoa jurídica, ela não quer dizer que não seja pessoa jurídica, não tem dotes de direitos e deveres como pessoa jurídica. Só que uma vez que ela está regular, o patrimônio dela não vai ser atingido. Quando a empresa ela está irregular, o patrimônio ele pode ser atingido. E em que momento a gente vai... Alguém mandou. Oi, Evelyn. Boa noite. Quanto tempo? Trabalhando muito também. Deixa eu focar. Evelyn, eu falei do nosso trabalho, tá? O trabalho vai ser um questionário com questões objetivas lá no portal EAD Box. Então, gente, personalidade jurídica, esse é o nosso assunto de hoje, tá? Cadê? Quanto de ré? O que é uma personalidade jurídica? Personalidade jurídica, logo lá no direito civil a gente estudou sobre capacidade civil e personalidade civil, né? Personalidade jurídica é uma ideia de uma pessoa, ela sendo física ou jurídica, tá? Física é a pessoa natural, jurídica são empresas, entes públicos e associações sem fins lucrativos. Então, a personalidade jurídica é uma capacidade de adquirir direitos e deveres como pessoa jurídica, no direito civil. É a existência, aqui no direito empresarial, vão ser postadas as vídeos, você está falando? No final da aula a gente tira a dúvida, tá? Em relação a isso, senão eu vou me perder, tá bom? Mas eu explico sobre o conteúdo programático. Já para o direito de empresa, a personalidade jurídica ela confere a existência diversa em relação aos sócios. Já foi explicado isso, mas assim, sendo então uma entidade jurídica individualizada. Na última aula eu expliquei sobre o patrimônio dos sócios, que quando duas ou mais pessoas elas tendem a criar um tipo de sociedade, elas dão o investimento delas e aquele patrimônio investido, ele se torna um patrimônio jurídico dos sócios, é uma personalidade jurídica adversa. Tá dando para entender? Vamos colocando aqui. Quando a personalidade jurídica ela é criada para fins de patrimônio, as sociedades empresariais, o patrimônio ele não vai ser atingido somente dos sócios, somente da empresa. Quando vem a desconsideração da personalidade jurídica, geralmente acontece isso. Como é que faz? A personalidade jurídica,
Na sociedade simples, a gente faz o cadastro lá no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Não estou conseguindo ver o slide, Matheus. Tá aqui. Adquirir personalidade jurídica pela inscrição do ato constitutivo da sociedade no registro próprio. Ou seja, a sociedade simples, o registro vai ser no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Nas sociedades empresariais, vai ser no Registro Público de Empresas Mercantis, nas juntas comerciais. Dito isto, a gente consegue, então, conceituar a desconsideração da personalidade jurídica, que não é o oposto, que muita gente fala que seria o oposto, personalidade jurídica, que é a criação de uma pessoa jurídica, né? Mas a desconsideração da personalidade jurídica, ela não vai ser o oposto da personalidade jurídica. Por quê? A desconsideração da personalidade jurídica, ela visa a suspensão episódica dos efeitos da sua personalização, em especial a autonomia patrimonial. Ou seja, quando alguma empresa ela é executada, no fim dos processos, os credores eles executam, aquela autonomia patrimonial que existe da empresa, a gente solicita a desconsideração da personalidade dela, para quê? Para que aquele patrimônio ele satisfaça os credores. E por que a gente faz isso? Porque geralmente, deixa eu voltar aqui. Geralmente os credores eles para garantir a preservação da empresa e a autonomia patrimonial. Então, o que acontece lá no processo judicial, quando a gente ajuiza uma ação contra uma empresa e a gente não consegue achar bens, a gente solicita uma desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de achar bens para satisfazer aquela dívida, aquele débito. E quando não acha? Aí a gente solicita essa desconsideração. Como é que a gente solicita? Extinguindo com a averbação da dissolução e respectiva liquidação da sociedade no mesmo órgão de registro de sua abertura. No mesmo lugar lá onde a gente abriu a pessoa jurídica, a personalidade jurídica. E no mundo jurídico também vai ter a desconsideração inversa. A desconsideração inversa é quando é comprovado que existe alguma fraude em relação aos sócios. Como assim? Quando o patrimônio da empresa, antes de ser satisfeito toda aquela dívida dos credores, o empresário, que chamam, né, os sócios, ou um dos sócios ou os dois sócios, eles usam daquele dinheiro para tirar da empresa. Aí a gente faz a desconsideração inversa, que é quando provado que a sociedade que oculta bens do sócio, pessoa física ou jurídica, acarreta a impossibilidade da satisfação dos credores. Então, por que é importante, mais uma vez, já falei várias vezes, por que é importante o registro empresarial? Justamente quando a empresa está regular, a satisfação daquele patrimônio atinge somente ao patrimônio empresarial. E quando a empresa está irregular, a pessoa vai para as pessoas físicas que estão por trás da empresa, né? Tá dando para entender? E as obrigações empresariais? Quais são as obrigações de um empresário e o que ele se relaciona ao direito do consumidor? A gente já estudou sobre direito do consumidor bem
em uma aula, se não me engano, só direito do consumidor. E o principal objetivo aqui é que no direito do consumidor, todo empresário ele é fornecedor. Ou seja, ele tem deveres e responsabilidades previstos pelo CDC. Para os fornecedores, eles são os mesmos em relação aos empresários. Por isso que trata no Código de Defesa do Consumidor. Quais são esses direitos e deveres previstos para os fornecedores / empresário? É o fornecimento ele é perigoso. Ai, gente, calma aí. Deixa eu voltar para mim. Sim, obrigações empresariais. O empresário e o direito do consumidor. Todo empresário ele é fornecedor. Dito isso, lá na nossa aula de direito do consumidor, quando a gente estava estudando o conceito de fornecedor e consumidor, a gente falou que sempre vai existir uma relação entre o fornecedor e o produto final. Quem vai comprar aquele produto final que são os consumidores. É uma relação consumerista entre fornecedor e consumidor. Aqui no direito empresarial, a empresa vai ser sempre a fornecedora, tá bom? Ai, deixa eu ver aqui. Tá dando para entender, gente? Só manda uma joinha assim para ver se vocês estão me ouvindo. Tá. Um exemplo disso é o contrato de compra e venda. No contrato de compra e venda... Oi, Lene. No contrato de compra e venda, a gente consegue entender 3 tipos de naturezas jurídicas. Por exemplo, quando existe a compra e venda de um automóvel entre eu e a Evelyn, por exemplo, a Evelyn é uma empresa e eu também sou uma empresa, uma empresária. Quando a gente faz a venda de um carro, ali eu estou falando de contratos empresariais. Quando a Evelyn decide comprar este mesmo carro em uma concessionária, eu estou falando de direito do consumidor. Tá dando para entender? E quando eu falo quando eu, pessoa física, quero vender o mesmo carro para a Evelyn, eu estou falando de direito civil. Tá bom? Tá fechando aqui o tempo todo. Oi, Lene. Tudo bom? Quem tá falando aqui? Evelyn. Tá. Vou explicar. Lá, quando a gente estudou em direito de desconsideração, já falei, fornecimento. Tá aqui. Lá, quando eu falei em direito do consumidor na nossa aula, eu falei na relação entre o consumidor e o fornecedor. Toda relação de consumo, ela tem como base um fornecimento de produto ou serviço entre o consumidor e o fornecedor. Tudo certo até aí? No direito empresarial, aqui a gente está chamando o fornecedor de empresário. O fornecedor aqui vai ser um empresário. Ele tem o mesmo direitos e deveres previstos no direito
do consumidor, no direito, lá no Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala lá no Código de Defesa do Consumidor de fornecedor, a gente está falando do empresário. Por isso que antes da gente abrir uma empresa, quando a gente atua na área empresarial, a gente tem que saber tudo de direito do consumidor, porque a gente está prestando serviços a ele. Deu para entender agora? Concorda comigo que o fornecedor... Deu, né? Ah, tá. Então, vou baixar aqui o chat. Aí eu coloquei aqui um exemplo, é que no direito existem vários tipos de contratos. No contrato de compra e venda, por exemplo, entre uma concessionária e uma pessoa física normal, existe o fornecedor, que é a concessionária, e a pessoa física, que é o consumidor. Então, qual é a legislação que a gente vai buscar para amparar os direitos tanto da empresa, que é a concessionária, como do consumidor? A gente vai buscar lá no no Código de Defesa do Consumidor. Aqui, no direito empresarial, existem os contratos mercantis, contratos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas, eu acho que eu vou falar também aqui. Então, o outro exemplo de pessoa jurídica para pessoa jurídica é quando a concessionária ela compra de outro, da empresa que faz os carros lá, vamos dizer, a Honda. Então, ali a gente está falando de um contrato empresarial. A gente não está falando de direito do consumidor, a gente está falando de direito empresarial. Então, quando a gente vai analisar todos os contratos, a gente tem que verificar qual é a relação jurídica daquele contrato. Se a natureza jurídica vai ser em direito do consumidor, se vai ser em direito empresarial, se vai ser em direito civil, porque existem aqueles contratos que a gente faz pessoa física para pessoa física. Por exemplo, é eu vender um carro para um colega meu. Eu não estou fazendo nenhum tipo de mercantilização propriamente dito. Eu estou trabalhando ali com o direito civil. Aquilo não se tornou a minha atividade laboral. Profissionalmente, todo dia. Lembra lá do conceito de empresário? Empresário é todo aquele com as 4 características, que exerce atividade econômica profissionalmente, lembra? Habitualmente, profissionalmente. Alguém pode me ajudar aí? Conceito de empresário, gente, que eu já falei para vocês. Oi? Ninguém? Eu coloquei um exemplo, mas eu não estou achando esse exemplo. Não vou achar, a gente vai perder tempo. Deu para entender aqui? Tudo certinho? Vocês lembram lá vocês lembram lá que lá em Direito do Consumidor eu falei sobre direitos e responsabilidades previstos no CDC para os fornecedores. Aí eu falei sobre o fornecimento, quando o fornecimento ele é perigoso, utilização dos produtos ou serviços que decorrem de um dano. Então, toda empresa ela deve prestar esclarecimento quando o fornecimento ele for perigoso. Como assim? Informações pelo fornecedor sobre riscos que se expõem ao consumidor.
A empresa ela vai se tornar responsável quando o fornecimento, por exemplo, de um produto de limpeza e no produto de limpeza tem que estar específico que aquele produto ele pode ser perigoso e ele pode dar alergia para o consumidor, por exemplo. Então, aquele fornecimento daquele produto ele é perigoso e é dever do empresário colocar no rótulo isso. Quando o produto ele é de fornecimento defeituoso, é aquele em que o produto ou serviço apresenta alguma impropriedade danosa ao consumidor. Deixa eu ver qual foi o exemplo que eu coloquei aqui. Tá, o do aqui, fornecimento defeituoso. Por exemplo, tem um refrigerante e chegou na sua casa, você abriu, explodiu e machucou. Como é que a gente pode responsabilizar a empresa de um fornecimento defeituoso? A gente vai ter que ajuizar uma ação pedindo para que seja verificado o fornecedor, tanto o supermercado, toda aquela cadeia de relação de consumo, responsabilidade solidária das empresas. Quem foi que vendeu o supermercado, quem foi que forneceu para o supermercado e quem foi que produziu aquele produto. Então, a gente vai buscar contra eles. Mas, por exemplo, como é que eu vou provar que aquele produto não foi um dano que eu causei, eu não agitei? Então, tudo isso tem que ser analisado de caso a caso, mas no âmbito geral, quando o fornecimento ele é defeituoso, tem como responsabilizar a empresa em relação a isso, tá bom? Qual é que é o fornecimento do produto viciado? Ele decorre no... Deixa eu ver aqui. Viciado. Não coloquei nenhum exemplo, né? Ah, tá. Quando a gente compra um carro e aquele carro ele vem com defeito, um vício de qualidade, a empresa, por direito, ela tem que trocar aquele defeito. Quando aquele... Aí eu vou ter três soluções. Ou eu desfaço o negócio, ou aquele produto ele reduz o preço, por exemplo, se for de um carro, se ele veio com defeito e por acaso aquele defeito ocasionou um acidente, eu posso ou desfazer o negócio e ser indenizado por aquilo que eu investi, ou proporcional, ou a eliminação do vício. Acho que isso aqui já tá dando para entender. Pai eterno. Diga, Osilene. Vício é algum defeito em relação ao produto. Ele vem com algum vício. Quando tu comprar um carro, o carro ele veio com um defeito no airbag, que chamam, né? Ele veio com um vício, entendeu? Quando ele vem da fábrica. Por exemplo, um exemplo disso aí, talvez celular, né? Quando ele vem com algum problema de fábrica. Aí é um lote Sim, que veio, sei lá como. Eu só consigo pensar em concessionária, mas tá certo. Lembra daquele teu caso que foi um celular que tu comprou? Ele veio com um vício de qualidade. Pelo CDC, a gente poderia trocar se aquele vício fosse identificado, né? E quando aquele vício ele ocasiona um acidente, a gente busca uma indenização em relação
relação àquele vício. O vício, ele é identificado pelo consumidor, não há uma forma da empresa identificar. É claro que existe o risco empresarial, é claro que existem aquelas avaliações e revisões, mas sempre, querendo ou não, um ou outro sai ali, entendeu? Aí, quando ele chega ao consumidor, as empresas elas devem indenizar sim, independente de responsabilidade ou não dela, porque o vício veio da empresa. É por isso que muitas vezes em acidentes existem aquelas perícias, que é para identificar qual foi aquela natureza daquele vício. No caso de celular, vai ver a perícia para ver se não foi o consumidor que fez aquele dano naquele celular, por exemplo, aí, querendo ou não, ajuizou uma ação pedindo uma indenização em referente a isso. Para entender? Sim. Mas é igual aquele teu exemplo, né? Que eu falei naquela aula, eu lembro do teu celular. Foi no celular. E no caso foi um lote inteiro que deu problema, tinha muita gente reclamando. Aí nesse caso, você poderia fazer o desfazimento do negócio, a redução proporcional do preço ou a eliminação do vício, ou eles consertarem. E geralmente o que acontece aqui, né? Quando é empresas de telefonia, eles trocam o produto. Entendi. O direito do consumidor, ele é muito... Quando a gente se torna empresário, abre uma pessoa jurídica, qual é o principal objetivo de uma empresa? Não é obter aquele lucro? Quando a gente abre essa empresa, geralmente a gente trabalha com um consumidor, que é o nosso produto final, a gente entrega para o consumidor. Então, o direito do consumidor, o código do consumidor, a gente tem que ter ele na ponta da língua, porque a gente já consegue meio que, principalmente quem trabalha com o público, né? Assim, frente a frente com o público. Geralmente a gente tem que saber lidar com certas situações que a gente precisa, assim, ter um raciocínio rápido em relação a isso. Então, por isso que é bom para quem tem empresas, para quem trabalha com isso. O básico é ler pelo menos uma vez o Código Civil ali para a gente saber pelo menos para que rumo a gente vai. Eu não trabalho com o direito do consumidor, mas eu sei o rumo que eu vou quando alguma coisa acontece com as empresas que eu trabalho. Então, é por isso que existem o direito do o direito empresarial e o direito do consumidor, mas ambos andam juntos, né? Só que em polos diferentes. Deixa eu passar aqui, vou baixar o chat, tá bom? Aí não consigo passar. Qualidade do serviço, né? Que eu falei. Agora que veio a qualidade do serviço que eu estava tentando achar. Então, a qualidade do serviço é os deveres e responsabilidades previstos no CDC para o empresário, para a empresa, né? Tá aqui o outro. A outra é a proteção contratual. Todos os contratos, eles são feitos por acordo de ambas as partes, né? Ambas as partes, elas são livres para transigirem certos tipos de negociações. Só que existem alguns contratos no âmbito do consumidor empresarial e civil, mais relacionado ao direito do consumidor, que meio que essas vontades elas não existem. Vocês, quando assinam em qualquer lugar, quando vocês pagam energia, vocês não sabem um termo daquele contrato. Vocês sabem que vocês todo mês têm que pagar a fatura de energia, a fatura de água, por serviços essenciais da sociedade, né? Mas existe um contrato ali. Qual é a proteção contratual em relação aos consumidores e às empresas? Se aquele contrato ele é tácito, ele é aceito de forma meio que, se eu não fechar um contrato, eu não vou ter energia. Se eu não fechar o contrato, eu não vou ter água, entendeu? Então, às vezes, o direito do consumidor, um do... Aí,
dos deveres e responsabilidades da empresa é dar uma proteção contratual ao consumidor. Quando a gente fala de pessoas jurídicas no ramo educacional, a gente tem que dar uma garantia de qualidade, a gente tem que dar uma garantia, tudo para respaldar aquele contrato que a gente fez. Porque sempre na relação jurídica, a empresa ela vai ter o ônus da prova. Geralmente, assim, que no mundo empresarial, o consumidor sempre vai ter razão, né? A teoria geral. Então, para que uma empresa ela cumpra tudo que ela acordou, ela precisa de uma análise jurídica muito esmiuçada para ganhar certos tipos de ações, entendeu? Às vezes, no direito do consumidor, quando a gente ajuiza uma ação, existe o ônus da prova. Eu já falei também isso no direito lá na nossa aula de direito do consumidor. Existe o ônus da prova. É o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo, ele dá garantia ao consumidor de que toda empresa ela deve apresentar provas para defender aquelas ações. Por exemplo, o Jamison ajuiza uma ação contra a TIM. O Jamison não tem as gravações, ele está reclamando ali de ele cancelou um contrato e ele nunca fez, e ele está sendo cobrado por um contrato cancelado. Então, ele entra em contato com a empresa fala que ele está devendo e ele tem que pagar. Ele ajuiza uma ação contra a TIM. Qual é o ônus da prova ali? Quem é que vai ter que comprovar que o Jamison não fez nenhum tipo de contrato? É a empresa. Então, a empresa ela vai ter que apresentar em juízo as gravações, o contrato, vai ter que apresentar por que eu estou cobrando, eu como empresa, por que eu estou cobrando certo tipo de valor. Geralmente, para empresas de telefonia, existem as gravações. Tudo que a gente faz no celular, ligações, essas coisas, são meios de prova para responsabilizar, para evitar o dano daquela ação. Então, quando a empresa ela não se respalda disso, geralmente ela perde aquela ação e as indenizações elas são altíssimas em relação ao direito do consumidor. Todas as ações, na verdade. Mas por que é um direito da empresa ter uma proteção contratual em relação a isso? Que é justamente para resguardar a segurança jurídica da empresa e do consumidor. Tá bom? A publicidade. Na publicidade, existe a publicidade simulada, a enganosa e a abusiva. São 3 tipos de publicidade totalmente extintas, ou totalmente diferentes uma das outras, mas elas meio que se confundem para situação. Gente, calma aí, só beber um pouquinho de água, perdendo a voz. Publicidade. Há 3 formas de publicidade previstas no nosso CDC. A publicidade simulada, ela procura ocultar o seu caráter de propaganda. A publicidade enganosa é capaz de induzir o consumidor a erro. E a publicidade abusiva é aquela que agride os valores sociais. Vocês sabem identificar as diferenças, assim, dar um exemplo desses 3 tipos de publicidade? Bora, Jameson. E Evelyn, né, que há muito tempo não vejo vocês. Vamos lá. Publicidade simulada que procura ocultar seu caráter de propaganda. Para inclusive funcionários. Essa simulada seria aquelas propagandas que, tipo, te vende um produto, um serviço, que você paga um valor X, mas depois de um tempo você muda o valor, eles mudam o valor? Mais ou menos isso. Que foi
Meio que chutou, né? Eu tô... A simulada procura ocultar o seu caráter de propaganda. O que a gente entende por caráter de propaganda? A gente meio que assiste uma propaganda de um... Vamos inventar aqui um produto, um celular. Publicidade simulada, um celular. A gente quer comprar aquele celular num valor, ele está fazendo uma propaganda naquele valor, só que, na verdade, ele não tem aquela qualidade daquele produto que está sendo vendida. Então, ela se torna uma publicidade simulada. É que nem as Ela é compras na diferente da Wish, né, professor? enganosa. É que É nem o algumas quê? compras no Wish, no aplicativo Wish. Olha, legal. Sim, só que exatamente. Do AliExpress. Não tem aqueles produtos que a gente vê, por exemplo, do McDonald's, que a gente vê um sanduíche lindão, dá uma água na boca quando a gente compra um sanduíche pequenininho. É esse tipo de publicidade simulada. Do Wish, eu já comprei muito, me arrependi muito também de ter comprado. Entendi. Do AliExpress, comprei umas canetas no AliExpress de 12, assim, baratinho. Quando chegou, 6 delas não pegavam. Tá, muita raiva. A enganosa. Vocês chutam aí um exemplo? É aquela que engana, né? Não deixa de ser. Vamos lá, Evelyn. Às vezes, a publicidade enganosa, ela não é a mesma da publicidade falsa. Cadê? Alguém falou aqui. Ela disse que não sabe. Ai, cadê? Vou sair. Por exemplo, assim, de propaganda enganosa que eu já ouvi, que pode reclamar, acho que foi até nessa aula também. Quando um político, ele promete algo e durante o mandato dele diz que está fazendo e na verdade não está. Não, na verdade é uma publicidade falsa, né? Não necessariamente enganosa. Era isso que eu ia falar agora. Que existe a publicidade falsa e a publicidade enganosa. Aqui a gente está falando de direito do consumidor. Então, quando a gente fala de publicidade enganosa, a gente tá levando o nosso consumidor a erro. De que forma eu posso levar o nosso consumidor a erro? Eu posso oferecer, por exemplo, um serviço de manutenção de um celular, por exemplo. Só pensa em celular, só pensa em propaganda enganosa. Bora mudar para carro, só pensa em carro também, né? Porque se Deus quiser, eu vou comprar o meu. Se voltar tudo ao normal em agosto, né? Eu estou oferecendo um carro num valor e, na verdade, aquele carro não é naquele valor. Ou então eu compro um serviço da NET e vem com aquele vínculo que eu tenho até 12 meses. E eu não percebi. Na verdade, eu estou recebendo uma promoção e aquela promoção é de 3 meses. É uma publicidade enganosa. Porque, na verdade, deveria estar lá, em algum lugar, algum rótulo, alguma coisa escrito que aquela promoção seria válida, por exemplo, há 3 meses. Entendeu? Então, ela se torna uma publicidade enganosa. As letrinhas miúdas, né? Uhum. Agora, a McDonald's coloca imagens meramente ilustrativas, né? E a abusiva? Eu fiz aqui uma apostila que tá para vocês. Abusiva. Eu já não sei, professor. Quando eu vendo um cigarro, eu não posso incentivar na minha venda, eu não posso incentivar a compra daquele cigarro. Por isso que a gente não vê propaganda de cigarro,
entendeu? Propaganda de arma, não posso incentivar a violência, não existe isso. Então, é uma publicidade que ela se torna abusiva porque ela atinge os meus valores sociais. Tá bom? Para entender, vocês dois, a Alene perdeu a internet lá também. Entendi. Entendi, agora entendi. Gente, quando voltar as aulas, se vocês fizerem uma festinha, me chamem, tá? Lá na sala mesmo, não tem problema, não. Leva um bolozinho pra gente comemorar. É porque tá difícil a situação, né? Quando é que vai voltar? Já mudaram de novo a data. Ai, Choro todo dia. manter atualizado, né? Porque hoje em dia a internet é a nossa única aproximação. Nem vi minha mãe no Dia das Mães, estou morrendo de saudade dela. Mas eu sei que tudo vai passar, vai dar tudo certo. Logo, logo a gente vai se encontrar. Quando vocês fizerem lá a festinha de retorno, me chame, por favor. Cadê? Já, publicidade. Deu para entender, Lene? Lene. Professora, minha internet está caindo muito. Aí aqui também tá complicado. Olha. Bora logo processar a internet, ou a net. Nesses dias, a net não, todas Eu as não empresas entendo de muita telefonia. Pois é, esses dias todas as empresas de telefonia, elas têm que dar um desconto, porque está havendo muita queda de internet. Verifiquem isso na casa de vocês, para ver se vocês têm direito a esse desconto. Geralmente tem. Já vou passar. O último assunto é o contratos empresariais. Já falei dos contratos cíveis, dos contratos dos consumidores, dos fornecedores com os consumidores. E os contratos empresariais, o que é? O que você já está até aqui, né? Contrato celebrado entre as empresas. São empresas que fazem contratos com outras empresas. Basicamente é isso. Não tem muito que... Contrato. Vocês lembram lá que o contrato é um acordo de vontade para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Isso no direito civil é um acordo entre vontade de ambas as partes. Eu só aceito um contrato se a outra parte também tem. Vocês lembram lá daquele caminho do contrato que eu fiz? Acho que eu coloquei aqui. Já volto lá. Sim. Existem no direito empresarial os contratos administrativos, os trabalhistas, que se a gente vai falar de direito do trabalho, eu acho que vai ser as nossas últimas aulas, e aqui no direito do consumidor e civil, que eles são chamados de contratos empresariais. O direito do consumidor a gente já falou muito, e o direito civil também, que lá em uma aula de contratos em espécie. Só que também a gente está falando aqui de contratos imobiliários, mercantis, contratos de parcerias empresariais, hoje em dia muito, muito utilizado para quem trabalha como digital influencer, que é uma pessoa jurídica, um profissional, aí uma PJ que está fazendo um contrato de parceria, divulgando o trabalho de outras empresas. Então, esta é uma nova modalidade de contrato empresarial, né? Tá aqui. Não acredito. Quais são os elementos necessários para se firmar um contrato? Eu acabei de falar isso. Quem aí pode falar? Cadê a Lene? Já saiu também. Bora, Jamison. Evelyn. Eu coloquei o Shrek aqui, gente. Quando o Shrek está pedindo a Fiona em casamento, eles estão fazendo um contrato. Não? É um acordo de ambas as partes. Tá aqui o caminho do contrato. Gente, ri comigo também, né? Só o Matheus que vai rir aí de mim caladinho.
É que eu desativo o microfone para rir, professor. Não. Aham. Pra não ficar chiando. Sei. Quando eu tô nas aulas da pós, eu também fico só o meu nome e mudo. Vocês viram aquele vídeo da menina que tava, deixou o celular dela ligado, o irmão dela foi lá. A Suelen, Suelen! É assim que vocês estão, né? Sim, caminho do contrato. Lembra lá no direito civil que existe a proposta, a aceitação, precisa do agente capaz, objeto lícito e da forma da lei, toda aquela característica para um contrato se tornar válido. Aqui no direito empresarial é a mesma coisa. Existe a proposta entre empresário, PJ, para pessoa jurídica, PJ, tá bom? No caso, as obrigações, Sim. aquelas coisinhas lá de fórum, Fórum, o condições, fórum, né? As condições do contrato, é, condições. validade. Então, quando a gente fala, por isso que a gente estudou muito no direito civil, as espécies de contrato, como é que o escopo de um contrato, eu pedi para vocês fazerem um contrato, porque aqui a diferença do direito civil para o direito empresarial é que vai ser de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas. Então, ele se torna um contrato empresarial. Por isso que eu não vou ficar muito nesse assunto, porque já está tudo lá naquelas apostilas lá, tá bom? Mas aqui, o que a gente não fala lá? A gente não fala de direito imobiliário, que é o contrato imobiliário, quando a gente faz uma incorporação imobiliária, a gente está fechando um contrato entre a empresa que vai vender e a incorporação imobiliária, que é a que vai construir. Então, são contratos diferentes. São os contratos que chamam Kino, eu não sei falar em inglês. O Matheus sabe. Sim, acabou aqui, deixa eu... Acho que acabou. Pois é, gente. Hoje a gente está finalizando direito empresarial, mas é no sentido de teoria geral, conceituação de empresa, empresário, estabelecimento empresarial, contrato empresarial. Eu fiz uma apostila em PDF, amanhã eu vou colocar no EAD Box. Lá na última página vai ter um questionário com 10 perguntas objetivas para vocês responderem até domingo. Deixa eu ver aqui. Até domingo. E quem não tiver possibilidade de acessar o EAD Box, eu vou mandar essa apostila no grupo lá de vocês, tá bom? Quem tiver alguma dúvida também, a gente responde por lá. Vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje? Eu vou ter que dar uma revisada em tudo, na verdade, né? Como eu perdi a aula, fiquei meio Você que não um pouco perdeu perdido. muita coisa, não. Oi? Vocês não a mesma perderam muita situação, coisa. né? Entendi. Vocês não perderam muita coisa, não, eu garanto. Assim, o principal tá nas apostilas, que são os conceitos aqui de direito empresarial, né? Os conceitos, uma coisa que tem que ficar muito claro para a gente é o conceito de empresário. Vou até colocar aqui. Eu, advogada, até hoje não consigo, eu já sei. Ó, tudo isso eu já dei. Não, já dei aula. Sim, na próxima aula a gente vai falar só de direito societário, tá? Que é aqui, sociedades empresariais. Aqui, ó. Esse conceito ele deve ficar bem claro para vocês, que exerce profissionalmente. Profissionalmente, ele quer dizer que não é qualquer pessoa que vai exercer, é um profissional da área, sim, profissional da área com conhecimento
para exercer aquela atividade habitualmente. Não é uma pessoa que vende brigadeiro uma vez na semana. Essa pessoa não é considerada um empresário, tá bom? Um empresário, ele é considerado aquele que exerce profissionalmente. Todo dia eu vou lá, eu abro o meu ponto, todo dia eu vou lá, eu vendo uma empada, eu tenho aquela minha habitualidade de estar vendendo sempre um produto, né? Um produto ou serviço. Profissionalmente, atividade econômica. Então, eu tô visando ali eu estou visando ali o meu lucro. Claro que nem todas as empresas elas dão lucro, mas assim, quando a atividade ela é exercida com uma atividade econômica organizada naquele ambiente, a gente está visando sim lucro. E como é que é os fatores principais de uma atividade econômica organizada? Profissionalismo, atividade econômica, a organização, tá aqui. A organização precisa do capital, que é o dinheiro que a gente vai investir, os insumos, que é a minha matéria-prima, a mão de obra, que é alguém trabalhando para mim ou eu mesmo trabalhando, né? É o trabalho mesmo em si, e a tecnologia, que é o conhecimento. E a produção de bens, circulação de serviços. A gente tem que fazer a economia girar. Então, eu, como um empresário, eu tenho que fazer essa economia girar. Tá bom? Então, esse conceito, ele tem que ficar bem claro. Eu acho que tem 2 ou 3 perguntas só desse conceito lá na... Vocês entendendo isso daqui, já estou muito satisfeita. Tá bom? Muito obrigada, gente.